ela que é assistente social, não é isso? Ela que tem uma especialização em Estado e Direito dos Povos Tradicionais, ela é psicopedagoga e está em formação como psicanalista. Né? Então, a professora Daísa, ela vai estar conosco hoje à noite, trazendo um pouco dessa sua história, dessa sua trajetória enquanto profissional, a importância da assistência social no âmbito, vamos dizer assim, da sociedade brasileira, né? Eu acho que é um momento, inclusive, para desmistificar algumas coisas, a ideia da assistência social como um assistencialismo. Muito pelo contrário, nós estamos falando de profissionais que têm uma história muito ligada exatamente à possibilidade de uma sociedade menos, vamos dizer assim, autoritária e uma sociedade mais igualitária. Eu acho que a trajetória da assistência social ela nos leva a repensar o papel do Estado, né, do ponto de vista da forma como lidar com a população, com a sociedade de modo geral. Então, a nossa convidada de hoje, a professora Daísa Cortez, ela vai falar um pouco dessa sua formação, dessa sua trajetória, e já, desde já, mais uma vez, agradecer o convite de pronto, né? Assim que foi feito o convite, a professora topou, nem bem sabia exatamente do que se tratava, nem como seria, mas ela já estava à disposição. Então, professora Daísa, uma boa noite, e agora eu passo a palavra para a senhora. Boa noite, eu que agradeço o convite, né? Agradeço a presença das pessoas que estão aí conosco hoje, essa oportunidade da Faculdade Integrada de Pitanga, né? Eu sempre chamei de Bahia também, e é uma oportunidade de estarmos refletindo juntos, coletivamente, mesmo que à distância, né? De estarmos de uma forma ou de outra num grupo, inseridos em grupo. Então, como já foi dito, eu sou assistente social. Eu sou especializada em Estado de Direito dos Povos e Comunidades Tradicionais, psicopedagoga, psicanalista em formação. Atuei primeiro, sempre me mantive ligada à área de educação. É uma área que me chama muito, né, que eu tenho muita afinidade, afinal de contas eu venho do magistério, inclusive, né, então atuei primeiro com a educação ambiental no projeto da Embasa, nas escolas públicas de Salvador, em Cassange também, onde a gente fazia reuniões comunitárias para falar sobre saneamento básico, para falar da importância da água, de descarte do lixo doméstico e do uso do território também, que é importante, né? Em Cassange nós temos algumas comunidades, alguns povos de terreiros ali. Eu também faço esse trabalho de ações e manutenção das tradições dos povos de terreiro, atuo com isso. Depois eu participei de um projeto Resíduo Rejeito, que foi aplicado na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Estácio de Sá, Paulo Salvador, Gilberto Gil, ali no STIEP. Posteriormente, segui para a Faculdade Montessoriano, onde tem os cursos de Administração e Pedagogia, onde nós montamos, eu digo nós, porque foi com a parceria do NAI, do Núcleo de Assistência ao Estudante, né? Então, nós montamos o PIAE, que era um programa integrado de assistência estudantil, com foco em todas as questões socioeconômicas dos estudantes. Eu acompanhava o estudante do seu ingresso na faculdade até a sua formatura, para que não houvesse evasão, para que a gente conseguisse fazer esse diálogo com o estudante, com a família. Muitas vezes, trabalhadores, né? A faculdade funciona à noite, então a gente precisava dialogar com a família também. Muitas mães precisavam levar seus filhos para a faculdade, em épocas de prova, de avaliação, de apresentação de trabalho. E, enfim, todas as questões ligadas ao socioeconômico desses alunos, a gente estava ali para dar o suporte que fosse possível e necessário, né? Dentro da realidade. Hoje eu quero parabenizar as minhas colegas assistentes sociais. Hoje é o dia que nós deveríamos estar comemorando a nossa formação, né, a nossa graduação. Eu digo deveríamos porque, como bem disse uma colega hoje, a atitude não foi de comemorar, mas sim de mostrar que estamos aqui, que estamos na luta, que estamos juntos para construir um processo, um planejamento coletivo para durante e pós-pandemia. Então, hoje é o Dia das Assistências Sociais, 15 de maio.
Que As bom, pessoas, importante. as pessoas, no senso comum, tendem a enxergar a assistência social, as assistentes sociais, né, no assistencialismo. E tem uma grande diferença do assistencialismo para a assistência social. O assistencialismo, ela é pertinente a todo ser humano, não só a nós, assistentes sociais, é pertinente a todos vocês, que é a caridade, que é a doação, que é tudo aquilo que é feito de boa vontade. Então, isso é Sim, assistencialismo. Mas a assistência social, ela trabalha com a política pública de direitos. Então, as políticas importante. sociais. Né? As Isso. assistências sociais, elas trabalham tanto no planejamento dessas políticas, quanto na execução, na implementação dessas políticas. E não só caridade, né? Como muita gente pensa, ah, assistente social faz caridade, assistente social está ligado à igreja. Não, não é nada disso. O serviço social é uma ciência que estuda a sociedade como um todo, inclusive, a gente estuda economia, a gente estuda jurisprudência, tem um leque, um campo vasto mesmo para as assistentes sociais estarem atuando. Muita gente também, quando sai da questão do assistencialismo, pensa, ah, então está no CRAS. Bom, estamos sim, no CRAS. Né? Mas o que é o CRAS? Onde tem CRAS? Qual a diferença do CRAS para o CREAS? Né? Eu gosto de trazer isso porque, assim, são os primeiros lugares que se pensa assistência social. Né? Os profissionais de assistência sociais são os primeiros lugares. Ou está fazendo ação ou está lá no CRAS. Então, o CRAS é um centro de referência para assistência social. O CRAS trabalha com todo tipo de prevenção da violação de direitos, prevenção dos riscos sociais. Quais os serviços que a gente encontra no CRAS? A gente encontra o cadastro único, que é o CAD único, a gente encontra o cadastro para o Bolsa Família, a gente encontra lá no CRAS algumas oficinas, visitas domiciliares, fortalecimento de vínculo com a comunidade, consigo mesmo, com a família, benefício de prestação continuada, cadastro. Então, tudo que é possível ser feito para que não haja a violação de direitos, o CRAS está ali mediando, implementando e trazendo essas atividades. Já o CREAS é um centro de referência especializado da assistência social. Ou seja, o CREAS trabalha com a situação onde a violação de riscos já está acontecendo. Onde, Hum, então, o muito CREAS bom, trabalha, perfeito, ótimo, ótimo. ele trabalha com as defensorias públicas, com a vara de família, com os conselhos tutelares, ele trabalha com toda a situação onde o direito está sendo violado. Aí é o CREAS. Então, essa é a grande diferença do CRAS para o CREAS. O CRAS, a gente previne. E no CREAS, a gente atua para que haja a extinção mesmo, ou que seja retomado, né, o direito que está sendo ali violado. Uma outra questão é que, assim, a grande maioria das assistentes sociais hoje estão na área de saúde. E muita gente não sabe o que é que a assistente social faz na área de saúde. Então, num momento como esse, que o mundo está vivendo a pandemia, as assistentes sociais estão aonde? Na linha de frente. Até porque a profissão é classificada na área de saúde. Então, como todos os outros profissionais da área de saúde, é impossível você não estar no corpo a corpo. Né? Os Sim. assistentes sociais estão dentro dos hospitais de campanha, estão dentro do CRAS ali, tentando. Hoje, a gente, como todos os outros profissionais, infelizmente no Brasil, está brigando para que se tenha mais equipamentos de proteção, para que tenha menos infecção, menos contágio pelos próprios profissionais, porque a gente está na linha de frente. Né? E nos hospitais, a gente trabalha com incluir o paciente em alguns benefícios sociais, orientar sobre afastamento, licença de trabalho. Hoje eu estou falando voltado para o Covid-19, né? Para essa situação de uma pessoa infectada, está no hospital e precisa de um assistente social. Então, a gente faz orientação para a família, inclusive de como prevenir, de como isolar, de como se manter isolada, se essa família tem condição de se manter isolada. Então, quais são os benefícios que hoje os governos estão prestando, estão dando, para onde a gente pode estar orientando essa família a buscar seus direitos, né, para que ela possa fazer o isolamento, porque nem todo mundo pode ficar isolado. Então, a gente também trabalha com pós-óbito. Né? E existe até
não é bem uma briga, mas existe aí um mal-entendido que algumas pessoas pensam que é a função do assistente social falar para a família sobre o óbito, quando não, essa função é do médico. Mas o pós-óbito, como é que a gente vai fazer esse, principalmente hoje, esse enterro, né? Então, como é que para onde a gente vai levar essa pessoa? Como essa pessoa vai passar e como essa família vai passar por isso? Então, esse é o trabalho dos assistentes sociais hoje, aí um dos, né? Referência a o Covid-19. Na quarta-feira, inclusive, eu quero trazer isso porque, assim, a maioria, eu acredito, hoje, dos assistindo, sejam do curso da Unibahia, né, que fica em Lauro de Freitas. Então, na quarta-feira, eu mantive contato com uma colega, assistente social, Moema Amado, que é secretária da Prefeitura de Lauro de Freitas, e ela me passou algumas orientações. E isso foi antes do decreto, né, que está sendo vigorado hoje. A Prefeitura hoje lançou um decreto de toque de recolher, a gente vai falar sobre ele. Mas, assim, Moema me passou alguns dados que eu gostaria, vou pedir licença para ler um pouquinho, porque eu quero falar na íntegra as palavras dela, né? Não quero esquecer. Então, ela disse o seguinte, que a orientação da Secretaria de Saúde do município é que as pessoas que apresentem quadros de síndrome gripal se dirijam para o pronto atendimento Santo Amaro de Pitanga, localizado no centro da cidade. Eu achei isso, assim, um trabalho incrível, porque, gente, nós estamos falando de quadros de síndrome gripal. Eu não estou falando se você tiver com falta de ar. Estou dizendo, olha, se você começar a sentir algum sintoma de gripe, vá lá. Você é do município de Lauro de Freitas, você é morador dali, então vai, procure esse pronto atendimento Santo Amaro de Pitanga. Ela disse ainda que a unidade conta com um serviço de triagem, diagnóstico, salas de observação, leitos com ventilação, além de ambulâncias com suporte avançado para transferência de pacientes em estado grave, de um L ponto, caso seja necessário um socorro mais imediato. E aí depois a gente pode falar agora do decreto, né, que foi implementado hoje na cidade, no município de Lauro de Freitas, e que vai até dia 24 de maio, podendo ser ampliado. Isso vai depender muito dos níveis de contágio, né, que tem subido bastante. Então, se a gente conseguir reduzir esse número de pessoas infectadas, pode ser que esse decreto não siga adiante. Mas é bom as pessoas terem consciência de que 24 de maio é só um prazo para, né, a gente medir aí como é que está a situação da cidade. Então, esse decreto determina um toque de recolher que começa às 20 horas e encerra às 5 da manhã, onde as pessoas não vão poder circular nesse horário nem terem seus comércios abertos, com exceção das farmácias, né, das entregas a deliveries de farmácia também, e dos postos de saúde, qualquer outro comércio voltado à saúde. Mas me chamou a atenção, e eu achei que isso foi bem preocupado com a população, é que o delivery de alimentação, ele vai poder funcionar. Isso eu achei incrível, porque assim, você não tira todo mundo de ter seu sustento. Agora tem uma observação. Prevê-se que o delivery de alimentação encerre entre as 23 e meia-noite. Porém, para funcionar até esse horário, né, 23 e meia-noite, o empregador tem que garantir que esse colaborador, já que não teremos transporte público funcionando, não teremos nada na rua, então que esse colaborador possa voltar em segurança para sua casa. Então o empregador vai ter que garantir esse retorno do colaborador para casa. E aí sim, ele vai poder fazer as entregas de alimentos. Muita gente nessa pandemia está com a rotina alterada e está se alimentando 9, 10 da noite quando dá. Né? Então, eu achei uma preocupação bem legal. A gente vai pensar aí em final de semana também. As pessoas às vezes querem quebrar um pouco a rotina e comer alguma coisa diferente, vai ter o delivery funcionando. Né? Desde quando haja essa preocupação. Além da própria garantia, né, do emprego, né, porque nós estamos falando de quantos departamentos, quantos funcionários, né, os motoboys, quantas
quantas empresas que eram, vamos dizer assim, restaurantes, hoje estão optando também por esse serviço, né? Até por conta da situação que vivemos. Então, o que eu vejo, assim, professor, é que há um decreto que percebe, né, que vê essa dimensão. Eu acho que essa humanização, vamos dizer assim, das leis ou de uma legislação, isso vai muito do perfil das gestões, né, assim, do gestor, da gestora, né, porque aí você pode fazer uma comparação muito nítida com algumas deliberações no plano federal e algumas deliberações agora no plano municipal. Quer dizer, quando você coloca o ser humano, mesmo que você esteja pensando na economia, não é problema pensar na economia, desde que você garanta a vida, desde que você garanta que as pessoas possam realmente trabalhar, como é o caso, né, do decreto que você leu, mas que tenham todos os seus direitos, todas as seguranças, porque o que nós estamos falando é exatamente de preservação de vidas. Isso nós não podemos abrir mão. Perfeito. Assim, eu acho que é muito importante essas explicações, né? Uma outra coisa que eu achei muito bacana da prefeitura é que no site deles, eles disponibilizam um link, caso algum morador deseje se cadastrar, vai lá, acessa o link que vai cair direto no WhatsApp da prefeitura. E todos os dias esse morador vai poder receber o boletim oficial do que está sendo feito, de como é que está a cidade em relação ao Covid-19. Então, assim, ele de manhã ele já pode ficar sabendo como é que está o lugar que ele mora, né? Em que situação e o que ele pode esperar do dia. Isso eu achei bem bacana também. É só ir lá no site e fazer esse cadastro. Também tem a Moema me falou que tem um grupo chamado GES, GESS, que é um grupo de estudo e pesquisa de serviço social aí em Lauro de Freitas. E que a cidade hoje acordou, assim, tomada por faixas, né, demonstrando o trabalho das assistentes sociais, com o que elas trabalham, com os idosos, com as crianças, quais os tipos de violação que são trabalhadas, enfim, que a chamada deles, o foco é valorize o nosso trabalho. Então, assim, disse que a cada rua tinha uma faixa que esse grupo colocou e que é um grupo que vem atuando na militância mesmo em Lauro de Freitas. Eu achei isso bem bacana, quem quiser, já encontrei eles no Facebook, eles estão lá bem de fácil acesso mesmo, né? Quem tiver mais alguma outra dúvida sobre serviço social e Lauro de Freitas. Então tem esse pessoal fazendo esse trabalho aí que tá bem legal. E agora doutora Adaída. Não, eu ia já atender um pouco para o que eu penso de retorno, né? Eu queria perguntar uma outra coisinha antes do retorno. Nós temos aqui na live alguns professores, inclusive professores da Unibahia, gestoras, inclusive sinalizando da importância desses momentos, vamos dizer assim, de explicações sobre o papel da assistência social, parabenizando, inclusive, a forma como você caracterizou, deixou isso muito bem evidente, né? Até porque algumas escolas, e isso foi inclusive o relato da gestora, né, a professora Flor Silva, algumas escolas têm confusão, assim, até então, né, vamos pensar assim, antes pandemia, as escolas essas famílias. Então, eu queria que, antes de chegar no pós-pandemia, vamos dizer assim, eu queria que a senhora falasse um pouco melhor para a gente sobre essa relação. Eu fiquei sem seu áudio. Eu fiquei sem seu áudio. Para mim. Deixa eu ver agora. Voltou? Eu não sei se é minha internet, mas assim, eu tô sem conseguir lhe ouvir. Voltou agora? Voltou. Pronto. É porque eu vi aqui que ficou meio parado. Então eu vou retomar. Eu estava falando que eu cheguei a falar, a senhora chegou a ouvir que eu comentei que haviam 2 professores, uma gestora na live, que trouxeram, né? Então, essa questão, assim, do ponto de vista institucional, do ponto de vista, vamos dizer assim, funcional,
como é que se dá essa relação entre as escolas e a assistente social? Quer dizer, essa relação ela apenas ocorre no âmbito de instituições, CREA, CRAS e escola? Existem outros ambientes, outras ações, outras interações entre o assistente social e a escola? E mais uma pergunta que acho que aí travou quando eu fiz. Quando o Congresso, né, decidiu em constituir essa relação entre psicólogos, assistente social e a escola e a educação, qual foi o impacto disso para vocês, assistentes sociais? Quer dizer, era um sonho que se realizou, foi algo que foi pensado, mas não foi discutido com vocês, como seria esse processo. Então, eu queria que a senhora pudesse falar, nesse momento, assim, dessa relação assistente social, educação, escola, os impactos do decreto, não é? Até para que nós possamos pensar o pós-pandemia depois. Quer dizer, vamos pensar o antes antes da pandemia. Como era essa relação institucional, funcional, assistente social, educação, escola? Então, o que nós temos hoje é uma lei que foi promulgada agora no final de 2019, né, 13.935, onde ela diz que tem que haver implementação do assistente social e dos psicólogos na educação básica pública, das escolas públicas. Porém, falou em sonho. É um sonho, mas que ainda não se realizou. A gente tem aí um ano, pouquíssimas escolas têm assistentes sociais, tem essa parceria, ou tem um psicólogo, né? As escolas, a gente está falando de escola de ensino público, de educação pública. Então, é um sonho a ser realizado, ainda é uma conquista, uma pauta que vem de muito tempo, né? Que os assistentes sociais vêm brigando, até porque, olha só, Eduardo, a gente estava falando anteriormente, né, que as creches, a educação infantil pública. Então, a gente parte do princípio que essas crianças estão indo para esses locais para serem cuidadas também, porque a sua família precisa desse respaldo para trabalhar, né, para sobreviver, até para alimentar a própria criança. Então, quem faz esse diálogo socioeconômico com essas famílias? Quem é que vai prevenir essa evasão, né? Se essa criança passa por alguma violência doméstica, por algum abuso sexual, eu vejo algumas colegas de pedagogia, pedagogas, me falarem assim, olha, lá na escola a gente sabe de um caso que a criança sofre abuso sexual, mas a gente não tem como abordar, fica assim aquela coisa, né? E aí a gente vai... inclusive até a delegacia, vai e fica aquela coisa confusa. Então, quem vai lidar com isso? É a escola que vai lidar? É o diretor da escola? É o coordenador pedagógico? Né? Então, assim, o papel da assistência, essa parceria, assistência social e educação, principalmente se tratando de Brasil, que é um Brasil muito desigual, né? E a gente está falando de escola pública, então é imprescindível. Isso era uma coisa que a gente nem devia estar ainda esperando que fosse implementada a lei. Não deveria ter. Foi muita briga para que essa lei saísse, e saiu, e estamos agora aguardando que essa oportunidade está trabalhando junto com as escolas, né? Então, assim, imagine, no pós-pandemia, quantos traumas virão embutidos nessas famílias? Né? Quantas dificuldades? Essas pessoas vão vir empregadas, essas crianças vão vir de um período de distanciamento, de isolamento, muitas vezes, social, ou de traumas que podem ser dentro da própria residência ali, como uma comunidade. Então, quem vai lidar com essas questões? Né? Eu acredito, sempre acreditei na importância da assistência social na educação. Essa, sim, foi meu momento de fala, a profissão, a minha carreira inteira até aqui, né? Uma coisa que eu desejo que aconteça, não só para escolas pontuais, mas para todas as escolas públicas, porque somos nós, sim, os profissionais qualificados para estar lidando com todas as questões sociais.